Olá, seja muito bem-vindo a essa aula bônus em que nós vamos falar muito sobre autoconhecimento e todo esse processo que é tão benéfico e que faz tanto bem para a nossa saúde mental. Porém, que não é tão fácil, né? Que vai exigir aí algumas habilidades que nós vamos trazer aí ao longo dessa aula, certo? E nós vamos começar me apresentando, né? Para quem não me conhece tão bem, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou especialista também em neuropsicologia, então hoje eu atuo na clínica, né, com atendimentos psicológicos, tanto para adolescentes como também para adultos. Também faço avaliação neuropsicológica e toda a minha prática, né, vem assim, se voltando muito para esse processo do autoconhecimento, porque eu entendo que o autoconhecimento, ele não só mudou a minha vida, mas ele também tem mudado, impactado e transformado a vida de muitas pessoas. Então, vamos lá, né? Por onde é que eu quero começar com vocês? Primeiro, dizendo que o autoconhecimento é um processo que tem sido falado com maior constância, mas ele também tem sido um movimento que tem trazido algumas ideias erradas, algumas ideias distorcidas. Então eu quero primeiro te dizer o que não é autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele não é de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum, um movimento que você vai fazer sozinha, um movimento que é fácil, um movimento que é simples, não. Não, de jeito nenhum. E por isso, essas ferramentas, elas também vêm para te auxiliar e te potencializar. E essa aula também vai te guiar com algumas camadas desse processo de autoconhecimento para te ajudar a facilitar esse movimento, certo? Então, assim, primeira coisa, você não vai fazer ele sozinho. Então, quanto mais recursos você conseguir, você tiver disponível, mais, vamos dizer assim, mais rápido vai ser esse processo de transformação. Ponto 2. O autoconhecimento não necessariamente é uma busca por uma visão perfeita sobre você mesmo. Eu sei que muitas vezes nós estamos ali dentro desse processo pensando assim, poxa, eu preciso encontrar uma versão melhor de mim mesmo. E sim, nós todos estamos aqui, inclusive o processo terapêutico, ele gira muito em torno desse movimento, né, de encontrar uma versão melhor de você mesmo, de ser o melhor a cada dia. Porém, isso não significa que você vai ser perfeito. Isso não significa que você não vai errar em algum momento, isso não significa que ao longo do seu processo que você teve evoluções, você não vai realmente ali ver algo que precisa ainda ser melhorado, algo que você vacilou. E isso também faz parte, né, desse movimento até de se auto-perdoar, esse movimento de olhar para si mesmo com autocompaixão, que também é muito importante dentro do processo, certo? Outro ponto, contradições também fazem parte da experiência humana. Então você vai ver ao longo do seu processo de autoconhecimento que às vezes você viu uma coisa e aí depois você passou a perceber uma outra coisa e aí você viu que essas duas coisas têm uma visão um pouco diferente. Às vezes você resolve mudar de opinião porque você não é mais a mesma pessoa de 5 anos atrás e você não precisa necessariamente não, se eu escolhi aquilo, então eu nunca mais vou mudar. Não, nós estamos aqui constantemente mudando e evoluindo. E a evolução não existe sem mudança. Então é muito importante que você também esteja aberto e entenda e se perdoe nesse movimento que contradições também irão acontecer, certo? Outro ponto, quem se conhece não necessariamente estará sempre bem. Eu sei que ninguém quer se sentir triste, né, no fim das contas, mas buscar fugir dessas emoções pode ser exatamente o seu veneno nesse momento atual. Por quê? Porque as emoções, elas existem para serem sentidas. As emoções, elas são protetivas. A ansiedade, por exemplo, ela vem para nos auxiliar a entender um pouco mais sobre aquele momento atual e te dizer, olha, você precisa estar no estado de alerta. É importante. Por quê? Porque isso aqui pode sinalizar isso aqui. Então, a ansiedade, que ela é tão temida, tão mal falada por aí pelas pessoas, por exemplo, é uma emoção super necessária. E enquanto você não aprender a exercer uma relação mais saudável com as suas emoções, você também não irá conseguir avançar mais no seu processo de autoconhecimento, certo? Outro ponto muito importante que as pessoas trazem. Autoconhecimento, gente, não necessariamente é sobre consertar-se. Por que eu estou usando essa palavra conserto? Porque muitas vezes nós estamos buscando algo que esteja errado.
Então, assim, às vezes você vai descobrir coisas em você que você não gosta e que você vai buscar mudar, porque aquilo não tem a ver com os seus valores, com a pessoa que você quer se tornar, mas nem tudo é possível de ser consertado. Então, é importante você entender que esse processo ele vai exigir também autoaceitação. E autoaceitação sobre algumas questões suas e algumas questões também dos outros. Porque muitas vezes nós estamos tentando mudar o outro até por amar o outro, né? Então, assim, eu olho para o outro e penso, poxa vida, não queria que fulano estivesse passando por isso. Queria conseguir intervir, mas isso não está sob meu controle. E entender o que está sob meu controle e o que não está também é algo muito importante dentro desse processo. Considera-se muito, 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 muito importante é que o autoconhecimento não é um destino final. O autoconhecimento, ele é um processo constante e que você sempre vai precisar estar atento. Claro que existe aquele momento que você, poxa vida, nossa, descobri muita coisa sobre mim mesmo, mas isso não significa que acabou por aí. Em algum momento você pode perceber uma nova versão de você mesmo através de diversas questões que nós vamos abordar aqui. Para isso, o que é importante você entender? Que existe uma versão que busca impedir esse processo de autoconhecimento. E por isso existe esse conceito de self-idealizado e self-autêntico. E o que é importante a gente entender? Que dentro do processo de autoconhecimento você vai precisar exercer a sua autenticidade. Eu lembro que em muitos momentos da minha vida, minha mãe dizia assim, meu filho, eu acho tão lindo que você é tão autêntica, né? E eu olhava assim pra ela e agradecia. E teve um determinado momento dentro do meu processo terapêutico que eu olhei pra minha mãe e disse assim, mãe, sabe uma coisa que eu aprendi é que eu consigo ser autêntica porque você me deu muito espaço pra isso. E muito provavelmente, se você estivesse me reprimindo em muitas das minhas ideias, dos meus questionamentos, porque minha mãe sempre foi muito humana, ela sempre foi muito minha amiga, e ela sempre buscou dizer assim, minha filha, eu não sei. E ela era muito verdadeira nesse sentido, até para que eu conseguisse entender que ela não era perfeita e que algumas coisas ela não tinha uma explicação e que era importante até para mim e para ela também dentro desse processo, porque ela também estava aprendendo, né? Aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser mulher, aprendendo a ser uma pessoa melhor. Que algumas coisas a gente não tinha ali realmente uma resposta e que era importante esse questionamento e que era importante o desenvolvimento desse senso crítico. E assim, eu sou muito feliz, sou muito grata, porque isso sempre foi instigado dentro da minha criação. E eu acho que isso foi um dos movimentos, assim, muito importantes, né, dentro, assim, realmente da escolha do meu nicho, de buscar realmente abordar, né, esse tema autoconhecimento aqui nas redes sociais, dentro do meu trabalho, enfim. O que é importante a gente entender sobre esse self idealizado e esse self autêntico? Que esse self idealizado, muitas vezes, ele impossibilita o desenvolvimento desse self autêntico. Então, eu vou até ler aqui para vocês essa definição que eu coloquei aqui. O self-idealizado é uma imagem mental criada com base em expectativas externas, sociais, familiares, culturais ou internas, perfeccionismo, comparação, e é o que eu acho que eu deveria ser e que geralmente nasce do medo de não ser suficiente como você já é. O self-idealizado é como uma armadura, ela te protege, mas ela também te aprisiona. Já o self autêntico é uma essência verdadeira. Quem você é quando está conectado com seus valores, emoções e necessidades reais, sem máscaras ou tentativas de agradar os outros. É espontâneo, é imperfeito, mas é acima de tudo humano. O que eu, entre aspas, né, que vive de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque muitas vezes self-idealizado é exatamente isso. O que a sociedade diz que eu deveria ser e aí a partir disso eu vou construindo o que eu sou, né? E esse self-autêntico, ele não é o que você sonha ser, mas ele é o que já existe em você e que ele espera que você também aceite, né? Esse eu que existe em você. Então, é muito necessário, gente, a gente entender que muitas coisas a sociedade ela vai dizer que nós deveríamos ser. E o processo de autoconhecimento, ele vai um pouquinho contra essa ideia. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento, ele vai dizer assim pra você, olha, isso aqui é o que você é antes de todas as intervenções do que a sociedade diz pra você que você deveria ser. Então, é um processo que é por vezes difícil, porque ele anda na contramão, mas ele é muito libertador, para que você entenda
quem você é e a partir disso você escolha, né, de acordo com os seus valores, com aquilo que faz sentido para você e até dentro desse processo também de adaptação. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, assim, não é que um fica contra o outro. Um atrapalha um pouco o desenvolvimento do outro. Mas você, a partir do entendimento de qual é esse ideal e de qual é esse autêntico, você vai escolher qual é a versão de você que faz sentido dentro desse processo. E, gente, eu coloquei aí o tripé do autoconhecimento. Isso aqui é algo que eu fui desenvolvendo à medida que eu fui estudando, né, acerca desse tema, à medida que eu fui atendendo, que fui me especializando dentro da prática clínica. E aí é como se, vamos imaginar uma flor, e aí dentro dessa flor existem pétalas, né? E aí existe a primeira camada de pétala, a segunda e a terceira. Então nós vamos imaginar assim, essa primeira seria essa experiência de vida. Por que experiência de vida? Porque muitas vezes nós achamos que em uma determinada situação nós vamos agir assim. Só que quando nós passamos pela situação, ou seja, através da nossa experiência de vida, nós passamos a ter uma outra versão, passamos a entender mais a partir da perspectiva do autoconhecimento, né, dessa experiência, que na verdade a gente não pensava exatamente assim, ou na verdade as coisas são um pouco diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que uma vez já aconteceu, eu estava com algumas amigas e nós estávamos indo para a casa de uma outra amiga e essa amiga estava lá nesse grupo. E era um horário assim um pouco tarde da noite e eu estava com essa amiga que era a dona da casa e outras amigas estavam um pouco mais à frente. E aí o que aconteceu? Um rapaz veio e roubou a bolsa da minha amiga, que era a dona da casa. E essas amigas que estavam à frente, elas meio que nem viram o movimento e teve uma que viu e saiu correndo um pouco mais à frente. E há poucas semanas atrás, essa amiga que saiu correndo na frente, aconteceu dela também ter sido assaltada com outros amigos, eu não estava na situação. E ela me contou que ela teve um comportamento parecido com o que ela teve no momento que ela foi assaltada quando estava comigo, que foi de correr. Ela viu e ela simplesmente correu. E ela chegou pra mim e falou assim, nossa, eu não sei por que eu corri. E eu acho que eu aprendi através dessa experiência que quase sempre eu vou correr. E aí eu fiquei um pouco preocupada. Por quê? Porque eu não queria correr naquela situação. Eu queria estar lá, eu queria ajudar a minha amiga. Eu queria, né? Mas ali, muitas vezes, aquilo acabava acontecendo dentro desse processo do piloto automático mesmo, que é a vida. E essa experiência, por si só, já mostrou algo pra ela. Então, a partir daí, nós já temos uma camada, né? Claro que você precisa estar ali atento, você precisa se questionar, ela precisa fazer uma correlação entre as duas situações. Então, por aí ela já conseguiu entender um ponto. Agora vamos para o ponto 2. Autorreflexão sistemática. O que é uma autorreflexão sistemática? É esse movimento que nós estamos fazendo aqui, né? Quando você adquire um e-book, quando você começa a escrever sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, quando você começa a ter leituras reflexivas. Então, todo esse movimento que nós fazemos aqui através dos materiais terapêuticos é o que a gente chama de autorreflexão sistemática, em que você utiliza de um material, utiliza de um autoconhecimento, de um conhecimento prévio ali, para exercer o seu autoconhecimento. Então, essa seria uma segunda camada. Então, a minha amiga, ela poderia pegar aquela situação e começar a fazer uma autorreflexão sistemática com alguns dos materiais. E isso, com certeza, traria ali para ela uma resposta acerca daquele comportamento. E uma terceira camada seria através da terapia pessoal. Por quê? Porque através da terapia pessoal é realmente um conhecimento muito mais aprofundado, que você tem ali um profissional especializado que vai te ajudar, que vai te conduzir ali dentro desse processo com muito cuidado, com muito acolhimento. E você provavelmente vai conseguir acessar mais questões voltadas para a sua história de vida que provavelmente iriam explicar nessa situação para minha amiga o porquê que aquilo acontece. Mesmo que ela não queira, mesmo que aquilo, né, assim, pareça ser um pouco mais forte que ela. Então, é isso. A gente pode dizer que dentro desse processo existem algumas formas, né, e que essas formas elas podem ir avançando, né, e aí, claro, vai muito depender do seu momento de vida, do quanto você está disposta ali a ir realmente prosseguindo nesse movimento, certo? Outro ponto. Existem 6 dimensões, né? E aí eu fiz uma divisão aqui pra gente conseguir entender do autoconhecimento. E quais são essas 6 dimensões? Vamos lá. Primeiro, o que eu sinto?
Vocês puderam perceber, né, nos materiais terapêuticos que tinha ali alguns materiais mais voltados para a parte emocional. Então, essa parte emocional, muitas vezes, é aquilo que vai até levar as pessoas, mesmo que elas não queiram, a buscar ajuda, porque as emoções começam a incomodar. E o que é importante entender sobre o que se sente? Eu costumo reprimir alguma emoção? É uma pergunta importante dentro desse processo. Eu tenho facilidade para expressar o que eu sinto ou geralmente eu sou uma pessoa que reprime as minhas emoções? Quais emoções ocorrem com maior frequência no meu dia a dia? Então, a partir desse movimento em que eu entendo quais são as minhas emoções mais presentes, por que elas estão mais presentes, em outros momentos, quais são as outras emoções que estavam mais presentes, eu também consigo entender um pouquinho melhor, né, a partir de quem eu sou hoje, né, por que eu falo hoje? Porque nós estamos em constante mudança, né, e aí pode ser que hoje a ansiedade, por exemplo, seja muito presente, mas daqui a alguns anos não. Então, esse movimento dele também ele pode, vamos dizer assim, ele pode ser alterado a partir do momento que eu começo a entender o porquê que aquela emoção está ali, né? E existem algumas atividades, e inclusive atividades que tem aqui no nosso material que podem te auxiliar nesse processo. Outra dimensão do autoconhecimento, como eu penso, como eu analiso as situações, né? Eu costumo julgar, comparar, ser pessimista ou racional demais? Como as minhas crenças influenciam as minhas decisões. Então aqui é tudo que tá ali naquele aspecto cognitivo. Existe até aquela atividade que eu coloquei para vocês, né, sobre as distorções cognitivas, que acabam sendo muito importantes dentro desse processo, porque muitas vezes nós não vemos a situação como a situação é, mas nós vemos a partir da nossa perspectiva, a partir das nossas experiências, inclusive às vezes a partir das nossas distorções, né, os nossos pensamentos distorcidos, infelizmente. O que o meu corpo está dizendo? Como o meu corpo reage a situações de comoção emocional, né? Então, qual é a minha resposta comportamental frente àquele momento que eu estou mais ansiosa? Consigo perceber quando o corpo pede descanso? Estou presente ou vivo no automático? Essa com certeza é uma pergunta muito presente na sua vida se você é uma pessoa que busca o autoconhecimento. Outro ponto muito importante. Como me relaciono com os outros? A forma como eu me relaciono com as pessoas, ela vai dizer muito sobre mim, em diversos aspectos. Então, assim, quem tem um relacionamento de muitos anos, provavelmente já deve ter percebido isso. E isso também tem a ver com aquilo que é o seu idealizado, em que você acha assim, quando eu me casar, quando eu tiver um namorado, quando eu tiver um noivo, enfim, eu vou ser assim e vou ser assado. E aí, muitas vezes, você se vê em uma outra versão daquela situação. Por quê? Porque existem muitos fatores, às vezes diz respeito sobre a dinâmica, como se dá aquela relação, o quanto que aquela pessoa ela é especial para você, ou ela também tem uma capacidade de te auxiliar, de te transformar e de melhorar quem você é, e da mesma forma também pro sentido negativo, né? Quantas vezes eu já vi dentro da clínica, por exemplo, pessoas que passaram por relacionamentos abusivos e que viram que, de fato, assim, elas poxa, eu me tornei um pouco aquilo, né? Eu passei a copiar alguns comportamentos. Por quê? Porque nós somos influenciados por esse meio. Então, assim, os nossos relacionamentos, muitas vezes, elas também vão nos moldar aí dentro desse processo terapêutico. Então, algumas perguntas para você trazer, né, durante esse momento. Como me sinto sozinho, mesmo cercado por pessoas? Me conecto com facilidade ou tenho dificuldade para confiar? Quais são os meus limites? Costumo me anular ou me impor nas relações? Esse também é um ponto importante. Quem eu sou? Estou vivendo uma vida coerente com os meus valores? O que me move? O que me faz me sentir vivo? O que carrego por lealdade, medo ou hábito? E que também já não me serve mais. Com certeza, em algum momento da vida, você já deve ter se perguntado acerca disso, principalmente quando você tem ali uma relação muito antiga, né, em que você olha assim e pensa, por que eu ainda tô aqui? Né? E é muito importante você entender que muitas vezes isso vai acontecer não porque, sei lá, você deixou de ser uma pessoa leal, porque você não é mais uma boa amiga. Às vezes tem a ver apenas com esse processo de mudança, em que você está em constante mudança, o outro também está em constante mudança, e às vezes essas mudanças, elas podem ir para caminhos opostos,
Você pode estar indo para um lado, ele está indo para o outro, e simplesmente esses processos, eles, né, se desencontraram no meio do caminho. E isso acontece em amizades, isso acontece em relacionamentos amorosos, e é muito importante a gente entender por que isso aconteceu, como esse movimento aconteceu, para que principalmente você não se culpe, né? Não jogue ali uma carga maior do que o que deveria para você nessa situação. E por último, sexta dimensão. O que eu acredito e como tomo minhas decisões? Quais são os princípios que guiam as minhas atitudes? Minhas ações estão alinhadas com o que eu acredito de fato? O que é uma vida com sentido para mim? Então essas são algumas perguntas que podem te auxiliar dentro desse movimento, que ele tem muito a ver com a escolha e o entendimento de quais são esses valores, que também vão te guiar até em decisões um pouco mais importantes, né? Assim, que vão realmente direcionar, peraí, é pra direita ou pra esquerda, e aí vão mudar, assim, radicalmente o sentido, né, o curso, o desenvolvimento da sua vida. Então, assim, esse processo de autoconhecimento, gente, ele é um processo que vocês podem ver que ele é um pouco complexo, né? Ele tem algumas etapas, mas a partir das autorreflexões sistemáticas que vocês podem sempre estar fazendo e refazendo, você vai conseguir ter um acesso maior a isso e entender alguns pontos e utilizar, né, isso a partir de diversas questões da sua vida. Porque, assim, não é que você vai deixar de ter problemas, mas quando você conhece a si mesmo, muitas vezes você pode até prever um possível problema, saber como possivelmente você iria agir e como você também não gostaria de agir. Como aquela situação, né, em que você já sabe que você tem um modus operandi, um piloto automático para um determinado comportamento, você pode olhar para aquilo e pensar assim, poxa, isso aqui, agir dessa forma, não tem a ver com os meus valores, com o que eu acredito. Então, o que eu posso fazer, né, dentro desse processo para que eu tenha uma outra atitude, para que eu veja isso a partir de uma outra perspectiva? E muitas vezes você vai buscar coisas que vão facilitar também. É que nem dieta, né? Então, assim, se você quer emagrecer, se você quer ter uma alimentação mais saudável, o que você vai fazer? Você vai encher a sua despensa de comidas que não vão ser benéficas, né? Comidas gordinhas, comidas, enfim, com um alto índice calórico? Não. Você vai colocar ali na sua despensa, na sua geladeira, você vai fazer marmitas, você vai realmente se minar ali, né, de alimentos que vão te auxiliar dentro desse estilo de vida mais saudável. Da mesma forma, é também esse processo em que você está buscando se autodesenvolver, buscando esse autoconhecimento. Então, o que você vai fazer muitas vezes? Você vai buscar ali ferramentas, formas de te auxiliar a sair desse piloto automático e ter um comportamento mais assertivo, e ter uma comunicação mais coerente, e ter também, vamos dizer assim, escolhas mais adequadas com a versão que você quer de você mesma. Então, o autoconhecimento é um caminho de volta para casa, porque no fundo, todas as respostas que buscamos fora começaram dentro. Então, é muito importante a gente entender que esse processo é um processo contínuo, é um processo que exige tempo, que existem muitas ferramentas que vocês podem utilizar, né, dentro da jornada, né, da jornada do autoconhecimento, mas que é um caminho de volta para casa. Então, no fim das contas, o que vai ser muito importante? Você está disposto também a acolher a sua criança interior, acolher e entender quais são as suas necessidades, porque muito das escolhas que foram feitas na sua vida vem a partir disso. E é isso, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês utilizem bastante das ferramentas, né, que eu desenvolvi aqui, que foram feitas com muito carinho, que eu utilizo com meus pacientes, né, esses recursos terapêuticos maravilhosos, para que você realmente encontre a melhor versão de você mesmo.